Oi pessoal, aqui é a Ju do blog Júlia Crônicas e hoje é dia de dicas. Na verdade, não são bem dicas. Eu vou recomendar alguns livros que falam sobre histórias que se passam no Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia e que são apontados como escritos por Moisés. Aqui no canal e no blog também, a gente tem uma série meio que de estudo da Bíblia, onde tem um resumo sobre cada livro, e essa série do Pentateuco já está completa, tanto no blog quanto aqui no canal, e eu vou tentar deixar o link aqui em algum lugar para poder ficar mais fácil de encontrar. Minha primeira indicação é o livro Antes do Princípio, do autor Rafael Lima, e ele está disponível em leitor digital, para livro digital. O meu ficou assim porque eu tive que transferir e ele engoliu. Mas o livro, como o próprio título já diz, conta uma história que acontece antes do princípio da criação do mundo como a gente conhece. Então, se passa no céu e não na terra. E os personagens principais são a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Lúcifer e outros anjos. E a ideia principal dele é falar sobre as nossas escolhas e as consequências que ela tem. Vertentes teológicas à parte, o livro fala sobre você conhecer a Deus e ainda assim preferir fazer a escolha errada. Esse livro foi um dos melhores que eu li esse ano, eu li no início do ano, então tá super recomendado, lembrando que ele é uma ficção. O autor criou essa história com base em estudos que ele fez. Não que tudo que esteja escrito ali seja verdade, tintim por tintim, e os personagens tenham aqueles nomes, tá bom? O segundo livro também é uma ficção. É o livro O Sacerdote, da autora Francine Rivers. E antes que você pense em romance, esse livro não tem nada de romance. Esse livro conta, na verdade, a história da saída do povo hebreu do Egito e a peregrinação pelo deserto a partir do ponto de vista de Arão. Arão é o personagem principal desse livro, então o foco é contar a história dele, do que ele viveu, e mostrar como Deus pode fazer, mesmo de um escravo, o sumo sacerdote do seu povo, para cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas e para outras vidas também. Já tem um vídeo comentando um pouco sobre esse livro por aqui no canal, eu vou tentar deixar o link aqui nos cards. E tem resenha escrita e com foto lá no blog também. O próximo livro é um pouco mais teológico. 4 Homens e um Destino é um livro bem fininho escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes e que fala sobre as histórias de Abraão, Isaac, Jacó e José e sobre como foi a vida deles e a experiência deles com Deus. Ele conta sobre as dificuldades que esses homens passaram e enfrentaram, mas como ter uma vida com Deus e buscar a Deus e ter uma experiência com Ele fez toda a diferença no final das histórias desses homens. E que mesmo que os tempos tenham mudado para cada um deles, Deus continuou o mesmo na história dessa família, que foi uma bênção para toda a humanidade. E já que falamos nos patriarcas, o próximo livro segue uma orientação um pouco mais sobre missões, que é o Fator Melquisedeque. Eu já li esse livro, tem resenha escrita dele com foto lá no blog, tem resenha e vídeo dele aqui no canal, mas o livro não é meu e eu não tenho ideia de onde ele tá. Eu encontrei ele para baixar uma amostra no Kindle e o nome dele em inglês é esse. Não vou falar porque pode dar muito errado. Mas a proposta desse livro é falar como Deus se revela nas outras culturas. Então, quando ele fala em Fator Melquisedeque, ele está fazendo referência àquele momento em que Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, que é o mesmo Deus a quem nós servimos. Então fica assim, Melquisedeque conhecia Deus antes de Abraão ter dito alguma coisa para ele? E sim, porque Deus estava já se revelando nessa cultura, assim como ele fez em muitas outras. E quando ele fala no Fator Abraão, que é a segunda parte do livro, ele estava falando sobre você ser uma bênção para abençoar os outros povos. Então, vocês podem conferir um pouco mais de detalhes nos vídeos e na resenha escrita, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. O último livro é José, da coleção Heróis da Fé, que eu já fiz um vídeo aqui comentando um pouquinho sobre esse livro e que eu não terminei de ler, a leitura tá um pouquinho empacada, mas não foi porque eu não gostei do livro.
Na verdade, eu já comecei a ler, acho que eu já li metade dele. E o autor, ele fala bastante, ele fez uma pesquisa muito boa sobre a vida de Moisés, ele conta sobre a cultura daquela época, então também tem informação histórica, mas quando ele fala da parte de aplicação pessoal dessa história comparada à nossa, eu, Juliana, achei que ficou meio que autoajuda, que é um estilo que eu não gosto muito. Aí você fica perguntando, né? Mas Ju, como é que você recomenda um livro que você não terminou de ler? É porque eu já li o livro Esther, dessa mesma coleção. Já terminei de ler, já tem resenha com foto dele lá no blog. E eu gostei muito do que ele escreveu aqui e pelo que eu pude ler do de José, ele segue mais ou menos o mesmo padrão. Então eu sei que é um bom livro, mas tem esse pedacinho que acaba gerando um entrave em mim. Mas eu sei que para outras pessoas isso não incomoda. Então fica aqui uma indicação de bom livro. E um pequeno extra é o livro Moisés, também dessa série da coleção Heróis da Fé, que eu não li, nem abri, não sei como é que tá, mas eu só tô indicando aqui para vocês saberem que tem um outro livro que conta essa história na parte do Pentateuco. Bem, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações e que vão lá no blog conferir também as resenhas, comentar, vamos trocar ideias. E se vocês conhecem algum outro livro que conte histórias nesses primeiros 5 livros da Bíblia, não deixem de comentar também para eu poder procurar e compartilhar com o pessoal, porque eu só indiquei os livros que eu li, ou li parte deles, e que eu tinha aqui em casa. Bem, pessoal, por hoje foi isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!